No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Álvaro Antônio Pinto. Hoje, 30 de maio de 2002. Seu nome completo? Meu nome é Álvaro Antônio Maria D'Andrea Pinto. Qual a data de nascimento do senhor? Nasci em 2 de fevereiro de 1922. Qual é a origem do senhor? O senhor nasceu aonde? Onde o senhor nasceu? Eu nasci na cidade de São Paulo, capital. Que bairro? Hein? Qual bairro? O bairro... Ali foi na maternidade de São Paulo. Entendeu? O senhor morou em São Paulo? Não, eu morei mais tempo em Itápolis. Em Itápolis. Itápolis também é perto de São Paulo? Não. Itápolis fica mais ou menos a uns 450 quilômetros de São Paulo. Mas quando o senhor nasceu, a sua família morava lá? Não, a minha família, a minha mãe é que foi, meus avós é que moravam em São Paulo. Uhum. E a minha mãe, como eu sou primogênito, ela foi a São Paulo para entrar em trabalho de parto, né? Uhum. Então nessa época seus pais moravam em Itápolis? Moravam em Itápolis ainda. E qual que é a origem da sua família? A minha mãe é italiana, nata na Itália. Veio para o Brasil com 6 anos. E o meu pai é maranhense, de Caxias do Maranhão. Então, por parte de pai, a sua origem é toda brasileira? É, parte de pai. Nem lá atrás não tem alguma... Não tem. Não são todos brasileiros, são todos lá do norte do país. E a sua mãe? A minha mãe, sim, que é toda origem italiana, né? E os seus avós faziam o que em São Paulo? Meu avô é advogado, bacharel, advogado. Ele seria o pai de quem? Da minha mãe. É. O meu avô paterno morava também em Itápolis, com meus pais. Ele foi administrador e gerente de uma fábrica de tecidos em Caxias, no Maranhão. E Itápolis, qual que era a atividade? Meu pai? Médico. E o senhor morou em Itápolis? Morei só no período até mais ou menos os 9 anos, quando eu fui interno para São Paulo, estudar no Colégio São Bento de São Paulo. Para São Bento? É, Colégio São Bento de São Paulo. Aí eu fiz a parte de primária, depois passei para o ginásio, depois eu fui transferido para São Carlos, para o ginásio municipal de São Carlos. Teve algum motivo especial para ser Colégio São Bento? Para ficar lá, no São Bento? Não tinha nada especial, porque naquele tempo a cidade em Itápolis já era deficiente na parte de educação infantil, né, até o ginásio.
Então meu pai procurou já encaminhar para um lugar de recursos que pudesse continuar estudando, né? Então foi essa a intenção dele. Depois em São Carlos o senhor estudou até? Em São Carlos? Até 1938. Mas 39 e 40 eu fui para Itápolis. Aí já tinha o ginásio de Estado, então completei o curso ginasial lá, 39 e 40. o senhor voltou a morar em Itápolis? Continuou os estudos. Até quando prestei, naturalmente, eu vim para São Paulo para prestar o concurso para o pré-médico, né? Aquele tempo era pré-médico, não era colegial, era o pré-médico. O senhor completou novamente os estudos em São Paulo? Em São Paulo. Inclusive a faculdade? Eu formei-me pela Escola Paulista de Medicina, hoje federal, né? Você formou em que ano? Formei em 49. Aí o senhor se formou, voltou para Itápolis? Não, eu tive Depois que eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudo no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil. Eu passei um ano na maternidade da Universidade do Brasil, serviço do professor Rodrigues Lima, Otávio Rodrigues Lima. Como se fosse uma residência? Fiz a residência toda lá, um ano lá. E depois eu vim para Ponta Grossa. Por que o senhor decidiu vir para o Paraná? Vim para o Paraná. Eu ia começar o exercício profissional. E como meu irmão havia já vindo aqui para a antiga Capelinha, antes de ser Nova Esperança, e eu vim também depois. Ele me convidou para vir e nós começamos a... O nome do seu irmão completo? É Arthur Osório de Aguiar Pinto Júnior. Então, voltando um pouquinho para trás lá. Então a família é de Itápolis. Vocês eram em quantos irmãos? 5 irmãos. Você pode dizer o nome do seu pai e da sua mãe completo? Pai é Oê Júnior, irmão. O outro, meu pai, é Arthur Osório de Aguiar Pinto. E a minha mãe, Honesta, é muito longo o nome, hein? Nicolina Rita Ana da Andréia Pinto. E eram quantos irmãos? 5 irmãos. 5 irmãos. Hoje, todos homens? Todos homens, não tive irmãs. Dali dos 5, 3 são médicos hoje. E 2 engenheiros. Um é engenheiro civil, que mora em São Paulo, e o outro era engenheiro agrônomo. Também radicado em São Paulo. Que morava em Campinas. Já é falecido. Para o Paraná só vieram o senhor? E o Arthur, só nós 2. O nome dos 5 irmãos, então, quais são? O nome do meu, está lá o meu, o primeiro. Depois é o Aloysio Arones da Andréia Pinto. Depois vem o Arthur Osório de Aguiar Pinto Júnior. Seguido Alcide José da Andréia Pinto. E Almir Nestor Pinto Sobrinho, que mora em Curitiba e que é médico lá. Por que o senhor escolheu Ponta Grossa para iniciar o exercício da profissão? Eu escolhi em caráter provisório, porque naquele tempo eu era noivo, né? E a minha noiva morava em Ponta Grossa, a família dela era de lá. Então o meu futuro sogro naquela ocasião aventou uma hipótese de eu começar lá, então eu vim para lá. E depois eu resolvi vir fundar a cidade para cá. O seu irmão, o senhor Arthur, já estava aqui? Já. Naquela ocasião ele já estava aqui quando eu vim. Que o senhor veio para cá? Porque ele veio em outubro de 1950. E eu cheguei no dia de Santo Antônio,
13 de junho de 51. E por que o Dr. Arthur veio para cá? O senhor tem essa informação? Ele veio porque um dos tios, irmãos da minha mãe, se dava muito com um dos sócios da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, o Dr. Herman Moraes Barros. E ele então sugeriu você tem sobrinhos que estão se formando, manda lá para o Norte do Paraná, que vai começar a vida por lá e isso talvez seja mais interessante. Foi então, através dessas informações, o meu tio convidou o meu irmão para vir. Ele estava em Itápolis e veio direto para cá? Não, ele estava em São Paulo. Até aquela ocasião ele estava na General Motors em São Paulo. Exercendo a medicina? Exercendo já a profissão. Médico da empresa? É. Aí ele veio de São Paulo para cá, na época. Isso em 1950, em outubro, e menos de um ano depois o senhor também eu vim para cá. Ponta Grossa e foi vim para já em definitivo. Exato. Isso foi em 1951. O senhor lembra dessa chegada aqui, não? Como que foi? Lembro, alguma coisa da chegada eu lembro. Eu vim com um amigo que era representante de firma que fazia esse trajeto do sul para o norte do Paraná até Paranavaí ali. E ele me convidou para vir com ele e eu aceitei o convite. Ficamos uns 2 dias em Londrina, porque chovia muito naquela ocasião. E depois viemos para cá. Ele veio me mostrando as cidades, né? Cambé, Araponga, depois Apucarana, né? Jandaia, Mandaguari, Marial, Maringá, que estava em formação ainda, que era o Maringá Velho, o Maringá Novo. O Maringá Novo estava em formação. E depois Capelinha. O senhor lembra que o senhor encontrou em Capelinha quando o senhor chegou aqui? Meu irmão me recebeu naquela ocasião, que ele já estava com o consultório instalado, né? Uma casa modesta, um quarto, cômodo modesto para o consultório. E havia umas pessoas amigas dele, que também, um era dentista, era o Dário Rodrigues, e a senhora que dava pensão para eles na ocasião, que era a Dona Rosa. Por que o Dr. Arthur escolheu especificamente Nova Esperança? Porque aquele tempo era Capelinha, não era Nova Esperança. Porque foi uma das indicações que o Dr. Herman Moraes Barros deu ao meu tio em São Paulo. Né? Ele confiou na dica. Entendeu? Então foi uma... Então, quando o senhor chegou aqui, já havia o seu irmão, que era médico, havia um dentista. O senhor foi um farmacêutico. O senhor foi o segundo médico aqui, então? Foi. O primeiro médico foi ele. Em Capelinha foi o seu irmão? Exato. Quando o senhor chegou aqui, havia ele ou tinha mais médicos? Não tinha mais. Só ele. O senhor e seu irmão foram os dois primeiros médicos. É isso? Isso. E que condição que vocês tinham para trabalhar nessa época? Homem para trabalhar. Qual era o dia a dia? Que tipo de atendimento era feito? O atendimento era constante, né? Era uma espécie de um plantão permanente. Que o consultório era um verdadeiro plantão, como se fosse um ambulatório de um hospital, em miniatura. E a gente fazia atendimento nas diversas propriedades, fazendas ali por perto, sítios, essa coisa. Os senhores percorriam a região? Então. Percorria a região. Eu cheguei algumas vezes, vinha até aqui a Paranacite. Naquele tempo, Paranacite tinha umas 4, 5 casas. Já existia Paranacite? E eu fui atender doente na beira do rio Pirapó. Passando por dentro de Paranacite, na beira do rio Pirapó. Qual tipo de atendimento era mais comum?
Era de doença, era de picada de algum bicho? O que era? O atendimento mais comum, primeiro a as crianças, né? Pagavam um preço muito alto pela desidratação. E depois, em segundo lugar, vinham as pacientes de trabalho de parto, né? Quando a coisa enguiçava, piorava, então a gente tinha que... Naquele tempo ainda se tinha muito hábito da parteira, né? Tinha muito hábito da parteira. Exato. Vocês eram chamados. Quando a coisa não dava certo, eu chamava para a gente completar o atendimento. E fora isso, havia um consultório em Capelinha. Sim, fora isso o consultório, né? Que era básico, né? O consultório a gente tinha toda essa pequena cirurgia, a gente fazia no consultório. Nós tínhamos anestésicos, tínhamos um troço de asepsia, a mesa para atender o doente. Naquele tempo, com esse negócio de derrubada de mato e as serrarias e outras marcenarias que tinham por ali, tinha muito acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho quase sempre eram mão. E a derrubada de mato era o machado nas pernas. Então, esse atendimento de pequena cirurgia era... Onde ficava o consultório do senhor lá? O consultório, hoje, se você... na Praça Melo Palheta, né? Uhum. Hoje tem aquela casa de artigos de geladeira, fogão, não sei o que, tem lá. Meu consultório foi ali. Até tem uma coisa curiosa. Quando eu botei o consultório ali, depois de uns meses, um caminhão daqueles de entrega de mercadoria perdeu o freio, que aquilo tinha uma espécie de uma pequena subida para quem sobe lá para o lado da igreja, né? E entrou no consultório de ré e foi bater lá dentro. Por sorte, eu não estava lá, porque se eu tivesse, ia pegar pelas costas. Nossa. Uma perguntinha, nesse consultório, pelo que o senhor está falando, ali não tinha um posto de gasolina? O posto de gasolina... Na praça mesmo? Aí onde? Tinha, mas é onde hoje, o que tem lá? Tem um açougue, tem aquele prédio de 2 pavimentos. Era mais ou menos ali. Mas o senhor ficava na esquina ali, perto do açougue? Ou Não, a casa, você se baseia por essa casa de artigos domésticos, vamos assim dizer. Está ali, bem na curva assim da rua ali, com formação da quadra, que é meio curva. Uhum. Tem uma casa aqui, não me lembro o que é aqui. Aqui tem uma casa, um açougue, não é bem açougue, aqui é uma casa de artigos... Bem no meio desse pedaço aí que o senhor está falando, era um açougue, recentemente. Já não é mais. Não tem mais o açougue ali? Hoje é tudo loja ali. Então... Não, mas aqui não era bem açougue, era uma casa que você comprava carne, linguiça, aquela coisa toda ali. Era a esquina subindo para 14 de dezembro. Subindo, Esquina que aqui. Não, porque você tem a 14 de dezembro. Chega na Praça Melo Palheta. Chegar na Praça Melo Palheta. A outra que tem aqui, como é que chama? Brasil. Brasil. Que vai dar na saída lá para Paranavaí. 14 de dezembro. Ela faz a curva na praça e a Brasil é que sobe lá para o lado. A Brasil é que sobe. Então, essa 14 de dezembro tem mais ou menos essa conformação, essa quadra que tem aqui. É o açougue, então. Perto da sapataria A Vencedora ali, do senhor? É ali? Mais ou menos ali. Então não é na mais. No cinema. Então eu já me localizei. E o meu irmão tinha um consultório. Hoje tem a rodoviária. E aquela quadra, aquela data que está ainda vazia até hoje ali perto da rodoviária, que teve uma erosão grande, depois fizeram o aterragem. Agora é uma praça. Ali tem uma praça ali agora. Fizeram uma praça. Então ali tinha...
Ele tinha uma casa da Dona Rosa e ele tinha consultório ali. Então, esses consultórios, tanto do senhor como do seu irmão, eles estavam equipados para fazer o papel de um hospital. Uma parte bem hospital, não porque não tinha internação, não tinha, leite, né? mas tinha a parte de pronto-socorro, pronto atendimento. Cirurgia. Pequena cirurgia, tá, pronto atendimento, né? Seu Álvaro, como é que foi para vocês saírem de São Paulo capital, né? Com toda aquela modernidade que ela tinha nessa época, e vir aqui para Capelinha? Como é que o senhor sentiu essa diferença? Como é que vocês encaravam isso aí? Bom, eu fui criado no interior de São Paulo, né? Conhecia mais ou menos o interior, como meu irmão também conhecia. E eu tive um tio que era advogado e que nos orientou também muito nessa questão. Saída de cidade grande para ir para cidade pequena, como se conduzir, entendeu? Como orientar a vida, que era o início de vida, né? Isso nos ajudou bastante. E quando eu fiz o curso de extensão no Rio de Janeiro, o professor Otávio Rodrigues Lima, ele dava paralelamente um curso chamado Obstetrícia Rural, sabe? Isso aí me ajudou demais, porque quando vi o anúncio da Obstetrícia Rural, que ia dar o curso, eu me prontifiquei logo para fazer esse curso, que eu falei, não sei o que poderá acontecer daqui para diante, e me fiz muito esse curso. Então lá você aprendia a todas essas dificuldades que tinha no interior. Inclusive você se conduzir para fazer uma pequena mesa de parto. Como você conduzia com 2 cadeiras, uma cama, essa coisa e tal, 2 travesseiros, como você fazia para improvisar uma mesa de parto, para você poder trabalhar, para você poder ajudar a parturiente, né? Isso aí tudo a gente aprendeu, manejo de fórceps, essa coisa toda, tudo isso aí. Anestesias, pequenas anestesias para você fazer a pessoa ficar sonolenta, porque não era bem uma anestesia profunda, porque nem se podia dar, porque você não tinha oxigênio para dar, seria um troço muito perigoso. Mas essa analgesia um pouco mais profunda, a pessoa ficava meio amortecida. Isso aí nós aprendemos. E isso me ajudou bastante. Inclusive, na ocasião, você não tendo quem lhe ajudasse, a gente tinha que dar uma pequena aula para a parteira ajudar, pelo menos para segurar a seringa e injetar o líquido quando você mandasse. Então, essas coisas todas foram muito úteis. E se hoje eu tivesse que auxiliar numa escola, na faculdade de medicina, eu ia defender essa tese, que o médico tem que aprender essas coisas. Não é só a coisa mais moderna, mas também a mais prática e improvisada que tem. Nova, uma outra coisa que eu queria saber, embora o senhor tenha praticamente nascido em Itápolis, uma cidade do interior, mas o senhor ficou anos na capital, né? Como é que era a mentalidade dos seus companheiros de turma, né? Eles, embora vivendo na cidade de São Paulo, eles tinham uma mentalidade rural, ou era uma mentalidade urbana? A maioria deles ficou na capital ou foi para o interior? Como é que o senhor vê, assim, de uma forma geral, como é que era a juventude naquela época? O que eles pensavam nessa época? Não, lá você tinha duas pretensões. Eu mesmo recebi convite para ficar em São Paulo. O colega queria formar clínica, então ele queria clínica com obstetra, clínica com
com clínica geral, outro com cirurgia geral, outro com neurologia, quer dizer, eles queriam formar umas coisas nesse sentido. Outra parte já era do interior, queria voltar para o interior. Tive gente de Itajubi, de várias cidades, Bauru, etc. Uma série de cidades. Então havia dois tipos de conduta, né? Uma que era para a cidade grande e a outra que preferiu o interior. E até uma parte veio aqui para o norte do Paraná, né? Eu já encontrei muita gente aí, já em Londrina, naquele tempo Londrina era uma coisa pequena, né? Londrina, Maringá também. Maringá, por exemplo, tinha dois colegas que eram da minha escola. Lembra o nome dele? O Galileu Pasquinelli. Está lá ainda em Maringá? O Galileu está lá? Mas não está mais... clinicando, não? Tem o irmão dele também que fazia laboratório em Maringá. Não sei se está lá. Eles venderam o hospital lá. Agora é um shopping lá onde era o hospital dele. Ah, é? O Aspen Park. Mas há muito tempo. Lá era a Avenida... Hospital São Vicente e Hospital Modelo. Os dois. Esses eram também meio contemporâneos de escola, né? Ele formou-se um ano antes da minha turma. Em termos de cidade, voltando um pouco para Capelinha, quando o senhor chegou lá, era Capelinha. Capelinha. O senhor acompanhou um pouco esse processo dessa mudança do nome de Capelinha para Nova Esperança? Eu acompanhei, sim. O senhor pode falar um pouco a respeito? Você sabe que depois que eu vim para Capelinha e que me acomodei, passados os primeiros 6 meses, depois veio o ano de 1952. Então, em 1952, veio aquela famosa campanha de emancipação política. Então, Maringá estava para ser criado um município, Marialva também, iam desdobrar porque o município de Mandaguari vinha lá de Mandaguari até a Barranca do Rio aqui, Paraná Grande, e até aqui no Paranapanema. Então era essa enormidade de município, né? E naturalmente que as ambições políticas também afloraram, né? Para poder criar esses municípios, quando falaram na subdivisão de municípios do estado. Então o município de Mandaguari foi desdobrado. Então criou-se o município de Marialva, criou-se o município de Maringá, de Paranavaí, foram os 3 primeiros. E nós ficamos naquela questão de dependência. Queriam criar Alto Paraná. Então aí nós nos movimentamos. Você tem que criar o município de Alto Paraná, nós não vamos querer pertencer a eles lá. Isso aqui já são terras que são da Companhia Melhoramentos. Nós vamos fazer força por aqui, para esse município. E nós tivemos uma ajuda muito boa da Companhia Melhoramentos, que nós somos da companhia, falando com o doutor Erwin, e ele nos deu uma forçazinha, porque conversou com os deputados, essa coisa toda, que estavam com o projeto da divisão do município de Mandaguari. E nessa ocasião, um que era deputado por Marialva foi que nos ajudou a conseguir a emancipação política. Mas eu fui várias vezes a Curitiba, no sentido de poder criar um município. E depois veio, como vai se chamar um município? Aí veio a ideia de Nova Esperança, né? Foi por por algo especial ou porque tinha que mudar? Tinha que mudar. Não precisava mudar, porque Maringá não mudou, Marialva não mudou, Paranavaí não mudou, mas eles acharam que Capelinha era uma coisa muito pequena, sabe? Como se fosse, já nascesse pequeno e que tivesse que continuar pequeno. Então, sugeriram um outro nome. E o que prevaleceu foi Nova Esperança. Esse movimento, digamos assim, que vocês fizeram para emancipar,
né, para tornar município, o senhor citou nós. Quem eram as outras pessoas envolvidas nisso? Eu estava querendo me lembrar agora quem eram as outras pessoas que foram comigo até Curitiba e acompanharam o movimento da emancipação. Naquele tempo eu não estou bem lembrado de todos, sabe? Eram políticos ou eram os comerciantes? Não, esses eram mais a gente que estava como habitante lá da cidade. Nessa época já tinha o que ali na cidade? Já tinham ali farmácia. Associando, por exemplo, o comércio ao proprietário, o senhor não lembra de algum nome, por exemplo? Eu lembro do Pedro Gil, que era amigo da gente também. Como é o nome? Pedro Gil. E a esposa dele era farmacêutica. Ela até faleceu faz pouco tempo. Tinha pessoal da prefeitura, nessa época, alguém que já tivesse ali, que o senhor lembra? Algum maquinista? Algum maquinista que colaborou também nessa mudança? Também quem trabalhou um pouco foi vocês ouviram falar no Valdemar Barbudo, lá de Maringá, Valdemar da Cunha. Ele tinha um irmão aqui, uma serraria aqui em Capelinha, onde hoje está instalado esteve instalado, porque já está fora de ação, onde esteve instalada a cooperativa de Cotia. Lembra? Que ela ainda tem lá, aquela construção ali embaixo. Ele tinha serraria ali. O Nuno é falecido já, ele faleceu aqui em Maringá. Dessa turma, o senhor se lembra, tinha algum que se tornou político ou já tinha uma tendência para... O senhor lembra o nome? O senhor já estava ajudando a fazer essa confraria aí em busca Que se tornou político depois? Não, porque os que seguiram uma carreira política vieram depois. Porque você sabe que a criação do município incentiva, né, a pessoa que tem propensão, tendência de seguir uma orientação política a se aparecer. Né? Então os políticos vieram de fora? Os políticos vieram de fora? Vieram. Que é um dos que mais cedo na ocasião veio para lá foi o Pedro Zanuso, que veio com a família para lá. E depois, naturalmente, o filho veio a ser deputado, que hoje é deputado. Mas acho que foi dos poucos, sabe, que os outros não. Então, na verdade, vocês começaram a história política de Nova Esperança com essa atitude? Sim. Com essa promoção. Essa transição aí, propriamente dita, porque a partir do momento que houve a mudança, inclusive a situação passou a ser município, vieram as eleições para prefeito. Depois vieram as eleições. Como que foi isso? As eleições já foram marcadas para outubro de 52, parece. Outubro de 52. E no correr aí do ano de 52, é que vieram preparações. Foi uma preparação muito rápida, né? Porque o Estado já queria que, dividindo a área toda em vários municípios, havia um certo desinteresse de Mandaguari com essa divisão, né? Então ficava uma coisa meio abandonada. Então houve uma necessidade de uma preparação eleitoral muito rápida e depois a eleição. Aí sim que vieram políticos de fora. Aí veio o Cerveja. Aí, na ocasião, quem mais se destacou foi o José Silveira, né? Que era médico em Mandaguari. E veio...
para se candidatar, para ser candidato. para ser candidato em... Ele não morava aqui. Não. Ele, depois é que ele veio morar, né? Ele era solteiro, né? Médico, essa coisa. Então saiu. Como foi feita essa escolha dos candidatos para concorrer? Porque tiveram quantos candidatos? Foram 2 candidatos. O meu irmão foi candidato. O senhor Arthur? É o único que já morava em Capelinha e depois em Nova Esperança, que veio desde o começo para Nova Esperança, foi o meu irmão. Foi candidato. Mas o eleito foi o Dr. José Silveira, né? O que o senhor atribui? Na verdade, o senhor Arthur também fez parte desse movimento que foi a Curitiba, Sim. brigar para que o município fosse aqui no Alto Paraná. Exato. Ele já estava aqui. O que aconteceu aí para que alguém de fora ganhasse a eleição? Olha, aí eu tenho a impressão que é o seguinte, primeiro a legenda partidária, que era o PTB, tinha muito nome no Paraná, né? Que era do seu... E era do Dr. Silveira, né? E depois o próprio Dr. Silveira também já tinha um certo antecedente como político, né? Conhecia muita gente, entendeu? E tinha mais, vamos dizer assim, tinha mais habilidade para para fazer comícios, para se explicar, para convencer o eleitorado. Então, aí foi, naturalmente, teve uma grande influência. O Dr. Arthur tinha o apoio da companhia Melhoramento. Tinha o apoio da companhia e tinha o apoio também do governo do estado, que naquela ocasião era o Bento Munhoz da Rocha Neto. O Arthur era solteiro? O seu irmão era solteiro nessa época? Quem? O Arthur. Seu irmão era solteiro nessa época? Era. Nós éramos todos solteiros. E aí? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Esse grupo, então, na verdade, a gente pode estabelecer que, graças ao empenho de vocês, do grupo de vocês, é que Capelinha se transformou em município. Em município. É isso. A oposição, as pessoas que fizeram oposição a vocês na primeira eleição, ajudaram nesse processo de transformação do município ou não? Talvez, eu não estou bem lembrado porque o tempo já apagou uma certa parte, né? Talvez tenha tido no meio alguma gente que também participou dessa esforço. Armando de Limuchoa, por exemplo, ajudou? Ajudou. Ou não, o Armando veio com o Dr. Silveira para cá. Ele veio depois. Família Felipe. A família Felipe, que era do outro... Felipe, sim. Felipe, sim. Eles já moravam lá. José Felipe Elias. José Felipe Elias. Então, mas eles eram do PDT. Era o PTB. PTB, que era do seu José Silveira. Isto. Mas o senhor José Felipe Elias já morava na cidade. Já morava. E ajudou no processo. Também colaborou. Então, vamos dizer assim, a população como toda ajudou nesse processo, naquela época? Sim, naquela época, porque quando começou o movimento de divisão do município de Managuari, e já foram aflorando os outros municípios que estavam para ser criados, houve uma espécie de um conglomerado de pessoas que achavam que devia fazer um esforço para poder tentar ser sede de município, né? Se o senhor tivesse que dar quem o senhor achou mais responsável por essa emancipação? O governador Bento Munhoz ou a companhia? Quem teve mais influência nisso aí? Eu acho que aí talvez a companhia tenha dado uma boa colaboração. Ela fez esforço nesse sentido, porque eram... Desculpa, pode continuar. Porque eram terras deles que foram subdivididas e colonizadas por eles. Então havia sempre um interesse de promover essas cidades, né? A Alto Paraná, por exemplo, já foi criado por um grupo lá que morava em Londrina, né? Outra colonização, né? E obviamente, a companhia apoiou um dos candidatos.
Me parece que ele apoiou o seu irmão. Foi. Companhia. Se bem que a companhia não expressava assim, sabe? Não externava, vamos assim dizer, a simpatia por esse, por aquele. Mas a gente era conhecido deles há muito tempo, né? Lá de São Paulo para cá. Não foi só aqui, né? E o resultado dessa primeira eleição fez com que a companhia mudasse seus planos aqui, ou isso não? Não, acho que não influiu muito, não, viu? Porque o Dr. Herman era um homem também que era político em São Paulo. Ele, no interesse da Companhia de Melhoramentos, ele absorveu a eleição do Zé Silveira e colaborou com eles também, né? A pergunta é feita porque a gente já ouviu vários depoimentos de entrevistados e de pessoas que a companhia ela se afastou do município de Nova Esperança a partir do momento que houve essa eleição do Dr. Silveira. Então, pela intimidade que o senhor tem com o seu irmão e pelo ter participado do processo, o senhor... Ela, para mim, ela se neutralizou. Entendeu? Tudo aquilo que ela se propôs a ajudar no tempo, se o meu irmão fosse eleito, ela se afastou um pouco, é claro, né? Que aqui, de um lado ela conhecia as pessoas, do outro lado ela ia conhecer, ia saber e analisar a conduta deles, né? Como administradores, né? Tudo isso. Então ela ficou naquela fase de observação. Depois o Silveira não ficou muito tempo como prefeito, né? Ele logo se candidatou a deputado. Ele ficou 2 anos. Como o senhor avalia essa administração inicial do seu início de municípios? O senhor acha que houve vantagens? Talvez tenha até sido vantagem, sabe? Porque nós naquele tempo, nós estávamos erguendo o hospital, a Casa de Saúde São José, lá no alto, lá em cima. E aquilo absorvia a gente bastante, porque nós inauguramos foi em agosto de 52. Então vieram os representantes da companhia para cá, na época da inauguração, foi muita gente para ir para que a gente conhecia. Quem inaugurou o hospital foi o senhor, seu irmão? E nós dois. Até aí haviam dois médicos. Exato. Onde que Não, depois veio o Dr. Wilson Story. Logo, já em 52 veio o Wilson Story. Esse hospital ficava onde? O Wilson, depois que nós já tivemos hospital, estava com o hospital há 1 ano e tanto, quase 2 anos, aí ele fundou um hospital ali, e quando você sobe e vai em direção à igreja, aí em frente ao banco, não tinha um banco ali, do Banco do Estado ali? Banestado. Então ali é aquele prédio que está assim. É ali que ele fez aquele hospital, fez o hospital ali, não sei o que é agora lá. Um laboratório. É? Laboratório? É. E esse Hospital São José? O Hospital São José era nosso. Então, mas onde que era o Hospital São José? É em cima, lá no alto, onde o Severino. Perto do fórum, então. Perto do fórum. Em que momento o Dr. Severino entra nessa história? O Severino entrou em 1966, quase no fim do ano de 66. Então o hospital que o senhor construiu era de madeira? Madeira. Tinha uma parte de alvenaria, que era a parte de cozinha, aquela parte, entendeu? Aquilo lá, porque lidava com fogo ali, ninguém ia botar madeira ali, né? Aquilo ali tudo é alvenaria. Agora, as cirurgias, por fora era madeira e por dentro era um revestimento de compensado todinho, sabe?
Quer dizer, ali não entrava pó, não entrava nada. É todo revestido. Parece que tem alguma história aí que o senhor gravou ali naquele local, né? A pedra fundamental foi colocada onde era a cirurgia. Antes, que foi feito um fosso, depois botaram os tijolos, essa coisa, e colocaram um jornal, revista, não sei, uma série de coisas escritos daquela época que foi colocado lá na pedra fundamental. Até, eu não sei, porque o Severino ele era muito para cá, talvez não dê tanta importância àquilo, mas deve ter alguma coisa interessante que podia ficar aí na... Ela está enterrada ali? Está enterrado lá onde está o... Para a gente ter referência, o que tem lá ainda é o alicerce, aquela parte que dá para observar que é a parte onde era a cozinha de alvenaria. Ficava para lá, para cá, só pode dar uma referência? Olha, a sala de cirurgia ficava mais para frente da rua, que ali é, como é que chama aquilo ali? Espírito Santo Cardoso? Como é que é aquela rua? Ulisses Roseira? Ulisses Roseira? Ulisses Roseira. Tá, mas então, vamos admitir que ali na Ulisses Roseira, aqui ficava a cozinha, que é de alvenaria, que ainda dá para observar lá ainda uma parte de Não, mas a cozinha era ficar para trás. Era bem no fundo lá. Pro fundo. Pro fundo, aquela parte à frente. A frente onde tinha a sala de cirurgia, era próximo dessa casazinha que está aqui do lado. Daquele senhor que tem... Na Ulisses Roseira. Na Ulisses Roseira, aqui na frente. Ó, se eu entrasse ali no hospital, naquela varanda lá, que eu entrei várias vezes ali, na varanda do hospital, eu já chegava, tinha consultório do lado e consultório do outro, não era isso? Ou só do lado... Eu tô chegando, tinha um consultório do lado esquerdo, né? Um meu era meu consultório, o outro era do Arthur. Tá, aí então foi enterrado próximo da... Não foi próximo a isso, não. Foi lá para dentro. Foi lá pro fundo? Lá para cá, tem um quadrado ainda lá, que eu vi de fora, assim, ainda tem um quadrado ali. Longe da alvenaria. Hein? Longe da alvenaria. Longe, porque a alvenaria era aqui para cá, pro fundo. Se a gente chegar ali, a gente consegue. Consegue, se vocês quebrarem ali aquela parte, que deve ser um ladrilho que tem ali. E lá no meio onde tinha a sala de cirurgia, bem quase no meio da sala, que tem lá. Sábado. Nós vamos fazer essa relíquia histórica. O senhor ficou até que ano em Nova Esperança? Até 1966, até março de 66. Como é que foi então esse período de 52, quando vocês fundaram o hospital, até 66? Conta um pouco dessa história então, dos senhores. Isso aí, a história aí foi mais... Esse período aí, foi mais de exercício profissional, né? Eu vim concorrer, eu concorri à eleição, mas já foi em 1960, quando o Ney foi eleito pela primeira vez governador do Paraná. Aquele ano, em 61, parece, 62, teve a eleição municipal. A eleição municipal sempre era 2 anos depois do governador, né? Foi em 62. Eu concorri à cadeira de vereador e fui eleito. E depois fui a presidente da Assembleia, da Câmara Municipal. A parte política foi só mais depois, já bem lá, né? O prefeito, quando o senhor foi vereador, o prefeito era quem? O Armando. O Armando Lima. O senhor era oposição ou situação? O senhor era oposição ou situação? Eu era situação. Tinha salário, vereador? Tinha. Salário? Ganhava o salário? Não, sabe que eu vou contar a vocês uma coisa, é interessante e ao mesmo tempo é lamentável. Quando eu fui me aposentar em Campinas,
em 1990. Eu fui para uma aposentadoria compulsória, sabe? Então eu tive que lidar com papéis. Então eu disse lá no departamento pessoal que eu havia sido vereador, entendeu? E além disso eu era oficial do Exército, que eu fiz o curso de CPO, eu era segundo tenente, fiz curso completo, né? E então eles quiseram essa prova de coisa. Então eu levei as provas. E daqui eu tive que levar uma prova muito interessante. Eu levei a prova normal, quer dizer, naquele tempo até a esposa do Armando, que era a secretária da Câmara. Então ela bateu lá a coisa e o presidente da Câmara de Vereadores assinou aquela coisa, então eu levei. Então eles me disseram o seguinte: escuta, doutor, o senhor exerceu esse mandato, mas o senhor não recebia nada? Aí eu perguntei, mas por que precisa dar essas informações? É porque se o senhor nada recebia, o senhor não tem direito a contar esse tempo para a sua aposentadoria. Você já imaginou? E na ocasião, eu optei, porque eu era médico do Estado, eu optei para receber do Estado e não do município. Eu nem queria receber dos dois lados, porque eu achava que isso não era decente. Mas a esposa do Armando me disse, mas o senhor não pode deixar de receber aqui. Mas como? Eu já optei para receber pelo Estado. Não, mas o senhor não pode deixar de receber aquilo. Você sabe que eu devo a ela a minha aposentadoria por isso. Eu não achei coisa razoável, sabe? Eu achei que eu optei por um lado, então tinha que ir por aquele. Mas ela me disse que não podia. Eu não sei se ela já conhecia isso aí, essa particularidade da lei de aposentadoria, mas ela me disse que com isso eu fui beneficiado, depois de muitos anos, na minha aposentadoria. Porque aí me deram a certidão, dizendo que nesse período e tal, percebia como vereador, essa coisa tudo mais e tal. Aí eles receberam lá aquilo como favorável. Então é isso aí. E isso foi uma gestão? Foi uma gestão só. O que o senhor realizou como vereador? O que te marcou na função de vereador? De vereador? Olha, vereador, você sabe que eu fui presidente da Câmara, né? Fui eleito presidente. E, aliás, vou lhe contar, para você interessa isso. A nossa posse não foi na prefeitura nem na Câmara. Foi lá no prédio do cinema. Então, no palco lá em cima e tal, foi a Câmara e tal. Aquilo foi. Eu tinha pouco tempo, eu devo ter fotografia tirada naquela ocasião. Não sei se vocês têm. Alguma coisa. Alguma coisa. O jornal publicou e eu guardei aquilo. Está em casa, não sei aonde, mas eu sou capaz de achar. E o que eu achar de lá que favoreça para vocês é interessante. Eu vou lhe dizer outra coisa. Para mim também interessa, porque até os meus filhos. Ali o senhor se casou? Os 3 são nascidos lá. A função é importante. Eles nasceram os 3 lá, então, em Nova Esperança. Como? Os 3 são nascidos lá. Os 3 são nascidos lá. O senhor já falou o nome deles? Eu era para estar com um hoje aqui,
mas ele não pôde vir porque ele teve que ir para o Rio de Janeiro. Mas era para estar comigo aqui o mais novo, que também é médico. O senhor teve 3 filhos, os 3 nasceram em Nova Esperança? Um é médico, o mais velho. O segundo é engenheiro metalúrgico. E o terceiro é médico. Tem a mesma especialidade. Qual o nome deles? É? O nome deles? O primeiro é Álvaro Antônio Pinto Júnior. O segundo é o Aloísio Carlos Rosas Pinto. E o terceiro é José Alberto Rosas Pinto. E o nome da sua esposa? A minha esposa? A Doris Rosas Pinto. O senhor se casou em Nova Esperança? Não, me casei em Ponta Grossa. Casei em Ponta Grossa no dia 7 de fevereiro de 1953. Mas o senhor já morava, obviamente, em Nova Esperança? A família é de lá, a minha esposa é de lá, né? O meu sogro era farmacêutico, tinha uma drogaria e ela era também farmacêutica, que era formada aqui em Curitiba, pela Universidade de Curitiba. Então, Ela era farmacêutica lá em Ponta Grossa? Ela administrava a farmácia do pai, porque o pai era, além de farmacêutico, ele era catedrático na escola de farmácia e no colégio Regente Feijó. No ginásio Regente Feijó, ele lecionava ali, era catedrático. Então ela depois se formou e veio ajudar o pai administrando a farmácia. Vocês só se casaram lá, né? Depois ela veio comigo para cá. E já que o senhor se emocionou um pouco lembrando aí dessa fase de família aí, o que o senhor lembra? Assim, o senhor falou do cinema, o senhor lembra alguma coisa de lazer, alguma coisa pitoresca que o senhor lembra e gostaria de contar? Não, de lazer eu só lembro a fundação do clube, do tênis clube de Nova Esperança. Não tem a piscina grande lá, aquela coisa? Campestre. Campestre. Era tênis clube primeiro, depois ficou clube campestre. Lembro desde que quando as máquinas, a pá carregadeira começou a fazer o fosso onde ia instalar essa piscina. Aliás, que aquela piscina se deve a 3 pessoas. A iniciativa e a teimosia de 3 pessoas. O Abrão Calil. Falaram no Abrão Calil para vocês aí? O Abrão Calil. O outro foi o meu irmão, o Arthur. O outro foi o Dário Rodrigues. Foram os 3 que bateram nisso, mas tem mais um quarto, que eu não estou lembrado bem quem era, que também fez muita força para aquilo se tornar um clube. E a parte de lazer foi mais isso. E o cinema, o senhor assistiu muito filme lá, não? O senhor não tinha tempo? Não assisti, sim, alguns filmes. Eu ia sempre com a minha esposa. Os seus filhos nasceram em Nova Esperança? Né? Nasceram em Nova Esperança. O senhor ia falando, e acho que E nasceram no Hospital São José. E aí nós desviamos um pouco, o senhor começou a falar da participação do senhor como vereador, o senhor foi presidente da Câmara. Assim, o senhor quer contar algum fato, alguma participação, alguma coisa importante nesse período que o senhor foi vereador? Atuação, como que era a Câmara? Lá, o que eu defendia muito aliás, eu fui muito contrário à participação política na área escolar, sabe? Havia muita interferência em transferir professora, transferir não sei o quê, substituir. Isso eu achei sempre uma coisa danosa. E isso é uma das coisas que eu combati. E depois que eu era médico também do posto de higiene.
Eu que fundei aquele posto higiênico. Quando o posto higiênico começou a funcionar, só tinha do Estado a placa que tinha na frente. Porque os móveis que tinha lá dentro, foi eu que botei lá dentro. E eles eram lá perto da antiga prefeitura, sabe? Lá onde a antiga prefeitura, não a prefeitura nova aqui, aquela antiga de lá. Ele era ali perto, ali. Ali que eu botei, arrumei uma sala, a mesa de exames, né? Escrivaninha e depois uma estante para guardar livros, documentos, aquela coisa e tal. E depois providenciamos carimbos do Estado. Então, assim começou o posto de higiene lá. Depois é que o governo construiu, lá perto do fórum, o prédio lá, que continuou também com as minhas coisas lá dentro. E ficou por lá. O senhor morava onde? A residência do senhor era... A minha residência? A primeira residência minha foi o próprio hospital, que nós tínhamos um apartamento lá dentro, quarto, sala e banheiro. Era o apartamento nosso no hospital. Depois eu me casei e eu sempre achei que quem casa, a mulher quer casa, né? Então eu aluguei uma casa. Sabe que a pessoa que depois veio morar nessa casa, eu soube agora, é pai daquele rapaz que tem a Casa das Ferragens hoje. Manzotti. É Manzotti. Como é o nome dele? Manzotti. Paulo, né? Tem o seu Santo e o Pedro. Não, o pai deles era Pedro, né? O Pedro que veio, aquela casa que ele morava ali, foi a minha primeira... O pai deles é Santo Manzotti. Foi o pai dele. Que eles eram meninos e brincavam com os meus filhos depois, sabe? Nas horas de recreio. E que lugar que estava a casa? O local onde o senhor morava? Onde ficava? Agora a casa está lá, a casa que eu construí, né? Mas onde é? Na frente daquela. Aquela casa que tem os telhados assim. Não. Assim, ó. Mas aonde? Ali na esquina, ali. Onde a casa de saúde de São José. Não tem na esquina ali uma casa? Quem mora ali, eu vendi para ele até a casa. É uma Manzotti, né? Em frente? Ela... Na outra esquina aqui? Que eu atravessava do hospital para minha casa. Não, é Paulo Colombo. É? Paulo Colombo. O Colombo que mora lá, né? Aquela casa foi construída. Só para a gente não passar em branco, o senhor viu ou tem notícia, alguém comentou que o senhor onde ficava a Capelinha, que deu origem ao nome Capelinha, que região que ficava? Que tinha... A Capelinha, que deu origem ao nome. Ah, sim, que deu o nome. O senhor lembra? Que era dentro da mata, uma mata, né? Que lugar ficava essa Não, o senhor mata? sabe onde ficava? Né? Eu não me lembro onde ficava. Me disseram onde era, mas depois eu não... O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de contar? Alguma coisa que nós não perguntamos, que o senhor acha importante deixar registrado? Eu queria fazer mais uma pergunta. Pois. O que fez o senhor sair de Nova Esperança? Olha, eu sofri um bocado. Meus pais moravam lá em Itápolis, eu estudava cá em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, depois, entendeu? Sempre longe de casa, desde os 9 anos de idade. Isso aí sabe como é que é? Me ficou gravado. E os meus filhos foram chegando a essa fase. Tanto é que você veja, o meu mais velho já tinha 11 anos, já estava em Ponta Grossa, na casa da avó, para estudar lá. Já começaram a sair de casa para estudar. Então eu disse à minha mulher que eu não gostaria de que eles fizessem aquilo que eu já passei, eu não queria que eles passassem. E vinha, como eles eram com diferença de 2 anos de um para o outro, então agora começou o primeiro, mas o segundo e o terceiro, né? Então nós aproveitei para tentar uma cidade maior.
E o meu irmão, que já era agrônomo lá do Instituto Agronômico de Campinas, ele morava em Campinas, essa coisa, me deu essa ideia, me fez ir lá. Você vai lá, você vê a cidade, vê os hospitais, vê onde você pode trabalhar, essa coisa. E eu fui, em 65. Eu fui para lá, fiquei lá um mês quase, tal, conheci uma opção de coisa. E voltei, disse para minha mulher, ela concordou de ir para lá. Então, nós fomos para lá. E o senhor foi fazer o que lá? Lá eu já fui para a especialidade, né? Fui para fazer ginecologia e obstetrícia, que é o que eu fiz até agora. O senhor montou uma clínica própria ou foi trabalhar em algum hospital? Não, eu trabalhei na Beneficência Portuguesa. Eu trabalhei muitos anos na Beneficência Portuguesa. Mas eu tinha liberdade de entrar nos hospitais. Eu operei em vários outros hospitais com outros colegas, entendeu? Não foi só na Beneficência. Então, o seu irmão Arthur também fez o mesmo caminho? O Arthur foi para São Paulo. Na mesma época? Na mesma época. Aliás, até que ele saiu antes de mim, né? Pelos mesmos motivos? Ele também foi porque a minha cunhada já queria ir para lá mesmo, e ela não queria mais ficar no interior. E os filhos também estavam crescendo, e elas preferiram ir para São Paulo. E eu não gosto de São Paulo, né? Eu nasci lá, mas não tolero a cidade para morar. Vou para lá, vou à casa dos meus irmãos, essa coisa, tudo mais, mas no fim do dia já estou saindo, né? Mas ele foi para lá e se adaptou lá. Ele tinha prestado concurso um ano anterior no Hospital do Servidor Público do Estado, tinha sido classificado, passou, essa coisa. E depois tinha um cara que foi nosso amigo, um rapaz que foi nosso amigo em São Paulo no tempo que nós éramos estudantes. Ele morava conosco até, no mesmo quarto, nas pensões que nós tivemos. E esse era chefe do serviço de informações do hospital do Palácio do Governo, do Palácio dos Bandeirantes. Era o chefe do serviço de reportagem, tudo lá, é jornalista lá. E ele então facilitou o Arthur para conseguir tomar posse daquilo que ele tinha direito, com o Adhemar de Barra naquele tempo. Então ele ficou lá. O senhor Arthur é vivo ainda? Tá, mora em São Paulo. Mora em São Paulo, aposentado também? Tá parcialmente aposentado. Ainda tem uma parte que ele não se aposentou. Para o servidor do Estado ele não se aposentou ainda. Ele não costuma vir para cá, não. Ele costuma vir para cá. Não, porque agora vem a outra parte, a mais recente. No fim de 99, que isso aqui era propriedade dele e minha. Mas era maior, né? Porque tem uma parte lá em cima que ele vendeu. Então ele quis sair da sociedade. A minha cunhada forçou essa coisa, e acabou saindo. E então ele vendeu a parte dele. Um pedaço eu comprei aqui em cima e um dos meus filhos comprou também ali. E a outra parte, que são 70 alqueires que estão lá para cima, vocês verem quando vocês vêm de lá, tem uma porteira grande de ferro, pintada de preto ali, do lado de lá, não tem? Então, daquela cerca ali para lá, são 70 alqueires que ele vendeu. Então ele saiu da sociedade e não quis mais vir para cá. Entende? Nós vimos todo mês a gente vem. E não é fácil, não, porque a coisa cansa, né? Só para que as pessoas que vão assistir essa fita saibam, nós estamos aonde? Qual o nome da fazenda e a localidade dela? A fazenda Coqueiral. Aqui, a gleba, são duas glebas. A gleba Paranapanema e a gleba Inajá. De um lado é Inajá, do outro lado é gleba Paranapanema. E o município qual que é? Município de Inajá. Estamos a 56 quilômetros de Nova Esperança? 56 quilômetros de Nova Esperança.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Que eu, assim, me lembro. Mais alguma coisa? Então, só para encerrar, nós também temos uma forma de encerrar. Eu vi que o senhor se emocionou. A gente percebe que Nova Esperança faz parte da sua história, né? Faz. Então, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem final, qualquer coisa que o senhor queira dizer, para o povo de Nova Esperança que vai assistir essa fita, os estudantes aí que estão por vir, que pesquisarão daqui 10, 20, 30 anos a história de Nova Esperança, que vocês fazem parte, o senhor e o seu irmão. O que o senhor queria deixar de mensagem final aí, olhando para a câmera? Bem, o que mais desejaria é que Nova Esperança continuasse um progresso permanente e que as novas gerações que vierem, tomando conhecimento dessa modesta parte que nos coube, eles continuassem com entusiasmo, entendeu? Com alegria e promovendo sempre a grandeza da terra, da região, enfim, que eles se nasceram ou que cresceram dentro dela. A vida é uma transformação permanente, não é mesmo? E ela exige de nós esforço. Não pode parar e não pode desanimar. Eu faço votos que a terra dos meus filhos continue crescendo e progredindo. Nova Esperança para o senhor valeu a pena? Valeu. Valeu. Faz parte da minha vida. Então é isso.